ouvir a voz do Salvador. Irmãos, a gente vive num mundo destruído. A gente vive num mundo destruído. Nós estamos num mundo sem possibilidades. Se nós olharmos, talvez lá antes, lá na Idade Média, se nós olhássemos, a humanidade olhava e pensava assim: quem sabe se nós tirarmos o peso da religiosidade, da ignorância sobre a humanidade, nós vamos trazer a capacidade de raciocínio e o homem vai ser feliz. E aí saíram daquilo que depois passou a ser chamado de Idade das Trevas e entrou naquilo que se chamou da Idade das Luzes. Agora o homem se descobriu, ele se percebeu capaz, ele não precisava de Deus nem da religião, ele precisava da sua própria capacidade, e aí ele construiu a Primeira Guerra Mundial. E concluiu que o seu conhecimento, a sua sabedoria não resolvia o problema do mundo. Logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, e o homem cai num vazio, num vácuo de: e agora, o que a gente faz? E nós entramos naquilo que se convencionou chamar de pós-modernidade, onde ninguém tem respostas, a gente só tem perguntas. E ninguém tem verdade, porque não existe verdade, só existem verdades, e portanto tudo pode, tudo vale, tudo serve. E a humanidade vai destruindo o seu próprio espaço, ela vai destruindo a terra, ela vai destruindo a si mesmo, e cada vez mais nós vamos entrando num vácuo, num buraco, que nós não sabemos o que fazer, e imaginamos que a escola vai resolver o problema dos nossos filhos, e aí nós começamos a atribuir à escola todas as responsabilidades, porque a escola tem que dar todas as respostas a todas as perguntas que são feitas, e cada dia mais a gente vai entrando numa situação horrível, ninguém sabe o que fazer, porque percebe que a escola também não resolve. E aí a gente para um pouquinho para pensar, e a pós-modernidade fez isso, ela entende que é verdade que a racionalidade humana não vai responder todas as perguntas. Então ela começa a abrir o seu coração para a possibilidade da espiritualidade. Deve ter alguma coisa em algum lugar que esteja além da razão, que não seja irracional, mas que seja supra-racional e que responda a essas angústias humanas. E aí a gente começa a ver a possibilidade de olhar na palavra de Deus com mais sensibilidade, com mais racionalidade, e perceber que existe um projeto de Deus para essa terra decaída, que o projeto é um projeto de restauração, que é um projeto de renovação, que é aquilo que nós acostumamos chamar de reino de Deus, e que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que a gente tem que pedir todos os dias: Senhor, que venha o teu reino nessa terra, venha o teu reino nessa cidade, venha o teu reino nesse lugar, venha o teu reino. A gente precisa que o teu reino continue vindo, porque se o reino de Deus não chegasse na terra, ninguém sabe o que aconteceria, mas se o reino de Deus não se fizer presente na terra, ninguém sabe o que vai acontecer. E Deus tem um projeto de reino, e aqui a gente tem a história de um homem muito importante na história de Israel, talvez um dos homens mais importantes da história antiga de Israel, Samuel. Samuel foi o grande líder de Israel durante décadas, foi o último dos juízes, chamado período de 200 anos dirigidos pelos juízes. Samuel foi aquele que ungiu o rei de Israel, tanto Saul quanto Davi. Samuel foi o grande profeta, Samuel foi o grande instrumento de Deus que liderou toda uma nação num período muito importante. Mas aqui nós não estamos vendo a história do Samuel líder, aqui nós não estamos vendo a história do Samuel juiz, aqui nós estamos vendo a história do Samuel sacerdote, profeta, aqui nós estamos vendo a história do menino, da criança, assim como a gente vê a história dessas crianças que estão por aqui. Aqui tem uma pequenininha, que eu não sei o nome dela ainda, alguém me ajuda aí? A prima da Sayuri. Isso, eu vou continuar sem saber, porque eu não ouvi nada. Henriele, aqui tem Henriele, a menininha que está aqui, maravilhosa, linda, carinhosa, e ela gruda com quem está perto, né? E ela grudou comigo assim, ela fica grudada comigo aqui. E aí hoje ela chegou e falou assim: tio, eu falei oi, ela falou assim: é o senhor que manda aqui, é?
Eu estava sentado no chão com ela aqui, estava as crianças, todo mundo aqui, e ela falou assim: é o senhor que manda aqui? Eu falei: não, filha, não mando aqui. Como que você está falando manda em que sentido? Que manda em todo mundo. Eu falei: não, eu não mando em todo mundo não, minha filha. Aí ela falou assim: mas o senhor não é o pastor? Eu falei: sou. Pastor não é que manda, pastor é que cuida. Eu que ajudo a cuidar de todo mundo. Ela falou assim: ah, bom. Quem vai ser essa criança no futuro? O que vai acontecer com a vida dessa criança do futuro? Eu não tenho ideia, não sei nem quem que é o pai dela, quem que é a mãe dela, não sei nada da história dela. Quem vai ser essa criança no futuro eu não tenho ideia, mas sabe o que eu tenho ideia, irmãos? É que os grandes líderes, que vão tomar as grandes decisões do futuro, elas são crianças hoje. E que a proposta de Deus para a terra não passa por outro caminho que não pelo Evangelho de Jesus. O que pode mudar o mundo não é a escola é um instrumento muito importante de Deus, mas não é a escola. Eu sempre digo que os membros do Congresso Nacional passaram tudo por escola, e não significa nada. O que pode transformar a vida da nossa sociedade é o projeto do reino de Deus para a terra, mas o projeto do reino de Deus para a terra passa por 3 figuras muito importantes, e eu quero partilhar com vocês. A primeira são os pais. Aqui, nós estamos precisando, irmãos, de pais que sejam sensíveis ao projeto de Deus para a terra, através dos seus filhos. Pais que sejam sensíveis ao projeto de reino de Deus para a terra, através dos seus filhos. Eucana era um homem temente a Deus. Eucana, ele cumpria com a sua responsabilidade de líder espiritual da casa. Eucana era um homem que prestava sacrifício por si e sacrifício por toda a sua família. Eucana era um homem preocupado com a vontade do Senhor. Quando Ana disse: eu quero tomar tal decisão assim, Eucana disse: tudo bem, se é isso a tua vontade, eu só quero que seja confirmada a palavra do Senhor, porque era um homem que assumia uma postura de líder da sua casa, de cuidar espiritualmente da sua família, de entender que era sua responsabilidade prestar culto a Deus junto com a sua família, e cuidar da sua família, e cuidar dos detalhes espirituais da vida do seu filho. Ana era mulher de oração. Ana era mulher angustiada, sofrida, porque não tinha filho. Ana passava por todas as humilhações da cultura, da sua época, da situação que ela vivia, mas ela colocava aquilo diante de Deus em oração. Ela era conhecida como aquela mulher que ia lá no templo e ficava orando lá, a ponto de uma vez estar orando durante tanto tempo que o sacerdote olhou e falou: por que essa mulher está bêbada aí? E ela dizia: Senhor, eu não bebi, eu sou mulher angustiada de alma. Ela era uma mulher que o seu filho vai escrever depois a história dela, e quando escreve a história dela, conta de um pai que era cuidadoso com a vida espiritual da sua família, e de uma mãe que colocava diante de Deus as suas angústias e as suas necessidades. Sabe o que é isso, irmãos? É um filho que para anos depois, para poder olhar para o passado e dizer assim: meu pai era um líder espiritual na minha casa, minha mãe era mulher de oração, que cumpria diante de Deus os seus votos. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É essa a necessidade que o mundo tem, de pais e mães que olhem para o Senhor, que entendam que existe um projeto de Deus para a terra, e que são conhecidos pelos próprios filhos, para um dia os filhos olharem para o passado e dizer assim: meu pai era líder espiritual, minha mãe era mulher de oração que cumpriu os seus votos. Quem está falando isso já não é mais a criança. Quem está falando isso é o grande líder de Israel, que olha para o passado e entende que eu estou onde estou, porque tive pai e mãe que colocaram as suas vidas diante de Deus e apresentaram a minha vida também. Então, o reino de Deus precisa de pais que entendam que o mundo precisa ser transformado a partir da ação que começa dentro de casa. Se um dia Deus chamou lá em Abraão e disse que a partir daquela família toda a terra seria abençoada,
Um dia o Senhor chamou todo o povo de Israel, reuniu num canto, colocou o líder Moisés ali e disse assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês quiserem impactarem o mundo em nome de Deus, vocês precisam primeiro temer ao Senhor. Vocês precisam temer ao Senhor, porque se vocês não temerem ao Senhor, vocês vão conduzir as vidas de vocês segundo as suas próprias vontades, e o ser humano, se conduzirem a vida segundo a sua própria vontade, ele é capaz de destruir o ambiente dele das mais diferentes formas, ainda que pensem que estão construindo. Então, temam ao Senhor, temam ao Senhor. Uma casa que pode ser instrumento de Deus na terra, os pais temem ao Senhor. Segundo, pais que precisam ensinar aos filhos o temor do Senhor. Pais que precisam ensinar, e aí a Bíblia vai dizer: onde você estiver, ao levantar, ao deitar, quando estiver andando no caminho, quando estiver trabalhando, em todos os lugares ensinem o seu filho. Ensine o seu filho, ensine ao seu filho ganhar dinheiro, ensine ao seu filho ser poderoso, ensine ao seu filho ser famoso, ensine ao seu filho ser especial. Não, ensine aos seus filhos o temor do Senhor. Quando vocês temerem, quando vocês ensinarem, quando vocês forem exemplos, porque pais que impactam as vidas dos seus filhos são aqueles pais que um dia os seus filhos olham para trás e dizem assim: eu gostaria de ser como meu pai e a minha mãe. Alguns com vergonha, porque os seus pais foram exemplos para eles, mas eles resolveram abrir mão. Outros constrangidos, outros profundamente agradecidos, mas eles ensinam, eles entendem assim: meu pai e minha mãe temeram ao Senhor, meu pai e minha mãe me ensinaram a temer ao Senhor, meu pai e minha mãe deram um exemplo de temor ao Senhor. E quarto lugar, meu pai e minha mãe me treinaram a temer ao Senhor. Treinaram, fizeram junto comigo, me colocaram para fazer. Eles olharam para mim, eu olhei para os meus pais e eles me treinaram, eles fizeram comigo. Eu estou muito eufórico hoje, pelo que eu vi nesse final de semana, muito eufórico, porque eu vi alguns pais treinando os seus filhos, treinando ao cozinhar, treinando ao limpar, treinando ao trazer, treinando ao puxar, treinando a fazer qualquer coisa. Pais que estavam treinando os seus filhos, pais que estavam envolvidos com seus filhos, pais que estavam encantados e apaixonados porque os seus filhos estavam servindo ao Senhor. Era essa a ideia que Deus falou para Moisés ensinar para o povo lá no deserto. Eucana e Ana aprenderam isso. Sabe, irmãos, o mundo precisa de pais que temam ao Senhor, que ensinem os seus filhos o temor do Senhor, que deem exemplo de temor do Senhor e que treinem os seus filhos no temor do Senhor. Então, o reino de Deus precisa desses pais. Aqui está cheio de pais e mães. Deus pode contar com você, se você for olhado por Deus hoje como alguém que teme ao Senhor, que ensina os seus filhos, que dá exemplos aos seus filhos e que treina os seus filhos, o mundo pode respirar melhor. Senão, irmãos, nós estamos perdidos, vamos continuar no buraco. Segundo personagem importante do processo, a igreja. Eu sempre falo que eu sou salvo duas vezes. Eu sou salvo por Jesus, lá na cruz, e eu sou salvo por igreja. Amo igreja. Eu fui criado em igreja, pela igreja. E todas as vezes que eu penso nisso, eu penso no Fábio. O Fábio, eu gosto muito, admiro muito, convivo com ele muito menos do que eu gostaria, porque eu vi o Fábio ser criado nessa igreja. Guri, irreverente, escandaloso às vezes, mal vestido. Sempre me lembro que o dia que eu for chamar alguém porque está mal vestido é porque a coisa está ruim. Eu sei disso. E um dia o Fábio estava bem aqui assim,
Eu cheguei e falei com ele estava com a calça puxada para o chão assim, tudo cortado, lascado, um negócio esquisito. Aí eu falei com ele assim: Fábio, tu já está podendo se vestir melhor, não é pecado não, pode melhorar. Porque o Fábio, ele era uma pindaíba, e criado sem família aqui. Eu vim conhecer a família do Fábio agora, depois de muitos anos, a mãe dele agora, depois de muitos anos, já aqui na igreja, e o vô dele morto. O Fábio foi criado aqui. Agora sabe o que, irmãos? A gente precisa compreender que igreja precisa ser instrumento do reino de Deus. Ela tem que tomar dois cuidados. Primeiro, a igreja não é o reino de Deus. E aqui eu quero falar como pastor, para os presbíteros, para poder falar assim: irmãos, nós não somos o reino, nós somos agência do reino. Para o seminarista, nós somos instrumentos do reino, mas a gente pode se transformar no empecilho do reino, quando a gente resolve servir a nós mesmos e não ao reino, quando a gente resolve servir os nossos ritos e não ao reino, quando a gente resolve seguir as nossas regras e não ao reino, quando a gente resolve se transformar numa coisa e não num organismo vivo. Quando a Bíblia diz que Ana concebeu, teve o filho, o marido ia subir lá para Jerusalém para poder fazer a adoração. A Bíblia diz que ela disse assim: deixa eu falar uma coisa, eu não vou esse ano, o neném está recém-nascido, e eu não tenho como esse ano, mas eu quero fazer uma coisa. Quando a criança desmamar, lá naquela época, às vezes a criança mamava mais ou menos até os 3 anos, quando a criança desmamar, eu não era toda criança, né, mas podia normalmente chegar até 3 anos, quando a criança desmamar, eu quero levar lá no templo, e quero consagrar o meu filho ao Senhor. E a Bíblia diz que e aí o Eucana, homem temente a Deus, ele diz: tá, eu quero que seja feita a tua vontade, mas eu quero que seja confirmado a palavra do Senhor. Se confirmando, vamos fazer sim. E aí a Bíblia diz que eles chegaram lá no templo, no local de adoração, não era bem um templo como a gente vê depois. Eles chegaram lá no local de adoração, chamaram o sacerdote, e aí ela fala: Senhor, meu Senhor, você lembra daquela mulher aquela vez que estava orando, que você achou que estava bêbada? Pois é, sou eu, estou aqui para poder trazer o meu filho. E a Bíblia diz que, havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda criança. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli. A gente tem que olhar esse texto dentro do contexto da época, né? Ninguém pode olhar dentro de hoje, mas a gente precisa pegar o contexto da época, trazer para hoje e pegar a atitude do coração daquela mulher. Eu tenho um filho, a coisa que eu mais pedi para Deus na minha vida foi um filho, a coisa que eu mais clamei diante de Deus durante anos foi um filho. Deus me deu o filho, eu quero pegar o meu filho e consagrar ao Senhor, eu quero entregar o meu filho ao Senhor. E naquela época, o espaço que tinha era aquele lugar de adoração, e ela trouxe o filho e entregou ao sumo sacerdote, a Eli. Aquela criança recém-desmamada, ela foi trazida e foi colocada diante daquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem criou aquela criança. Acho lindo isso. Ele nem foi bem sucedido na criação dos seus próprios filhos, mas ele criou aquela criança. E a Bíblia diz que Samuel ministrava ao Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Irmãos, estou arrepiado aqui. A igreja, não é o templo, a igreja precisa ser esse lugar. A igreja precisa ser esse lugar
que a gente ama trazer os nossos filhos, que os nossos filhos amam estar nela, porque lá elas são amadas. Mas a igreja precisa amar as crianças, a igreja precisa amar a nova geração, a igreja precisa se empolgar com a nova geração, a igreja precisa investir na nova geração, a igreja precisa sonhar com a nova geração, a igreja precisa comprar para si a nova geração. Porque quando a gente sai daqui, vai lá no Mariana fazer o trabalho social e a gente olha aquelas crianças, a gente fica pensando, meu Deus, essas crianças precisam ter uma possibilidade. E quando nós olhamos para as vidas delas, não dá para ter possibilidade. Não dá, não tem como. Esses dias eu perguntei para a Kilma, nós estávamos conversando, e eu falei, Kilma, eu tinha vontade de que a gente investisse em fulana. Ela disse, não está mais lá. Não está mais lá. Por quê? Porque o pai matou alguém, porque agora foi não sei para onde, porque tiveram que não sei para onde, então não está mais lá. Porque as outras crianças, os pais estão presos. Aí a gente fica querendo falar de uma coisa lá e às vezes não toma cuidado cá. A igreja precisa prestar atenção na nova geração, e a gente presta atenção na nova geração com estrutura, com boas salas, com espaços que permitam as crianças se sentirem inseridos na vida da comunidade, com investimento em mão de obra de qualidade, com programas os mais diversos, com a gente compreender que o ambiente nosso precisa se adaptar às crianças e não as crianças ao nosso ambiente, porque eu já cansei de ver igrejas e mais igrejas que as crianças são jogadas nos cantinhos, numas salinhas, nos lugarzinhos desgraçados, desculpa aqui a expressão, lugarzinhos desgraçados, porque a prioridade é dos adultos, porque o culto é no formato dos adultos, porque o pastor tem que se vestir igual adulto, ele tem que vestir com roupa de adulto, ele tem que ter jeito de adulto, porque o culto tem que ter em formato de adulto, porque as crianças vivem em função dos adultos e não os adultos em função das crianças. Cansei de ver isso. Um dia Jesus diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, é preciso que a gente entenda isso. Quando Jesus falou deixai vir a mim, é porque tinha um bando de adultos atrapalhando, adultos que estavam preocupados com a sua reunião, adultos que estavam preocupados com a sua formalidade, adultos que estavam preocupados com a sua reverência, adultos que estavam preocupados com a sua forma. Quando eu cheguei aqui, um irmão querido fez uma lista, mandou pintar um negócio bonito num isopor, num negócio bonito a beça. Aí chegou aqui, os 10 mandamentos da boa ordem no culto. Aquele monte de regrinhas para as crianças, coitado, porque criança tem que aprender a sentar e ficar quietinho, ouvindo discurso de adulto, palavra de adulto, jeito de adulto, sem sorrir, sem porquê, porque a gente entende que o mundo é dos adultos. A igreja precisa aprender, não atrapalhar as crianças de virem ao reino de Deus. Ontem, eu vi crianças sendo tocadas por Jesus. De várias maneiras, da gente ver Jesus. Hoje a Pela estava partilhando comigo uma coisa bonita. O King's Kids, que é esse ministério aqui, estava fazendo a EBF, a escola para crianças. Então, os mais velhos cuidam dos mais novos, e as crianças do King's Kids com 7, 8 anos, agora olham para as outras crianças que estavam aqui, e aí a criança chora alguma coisa, ela fala, vem aqui com a tia, que a tia vai cuidar de você. Ela tem 7, 8 anos, mas ela se sente a tia cuidando de outro. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus. Sabe o que é isso? Evangelho. Não impeçam as crianças de virem a mim, não atrapalhe. Sabe por quê? Porque criança gosta de mim. E sabe por que criança gosta de mim? Porque o reino dos céus é delas. Então não atrapalha não, gente. Faz um esforço.
Assume um compromisso com a nova geração. Faça esse compromisso nos seus orçamentos. Terça-feira vai ter reunião de líderes aqui para poder pensar a igreja para os próximos anos. Bota isso no orçamento de vocês. Coloca isso no sonho de vocês. Coloca a contratação de gente para trabalhar com criança. Faz, gasta dinheiro, investe na chácara, faz o que for para ter suas crianças aqui, para ter suas crianças brincando aqui, cantando aqui, dançando aqui, para ter suas crianças pregando o evangelho lá. Não impeça as crianças de virem a mim, diz Jesus. Então a gente precisa de pais comprometidos, mas precisa de igreja que esteja disposta a criar as crianças. Assim como eu fui criado na igreja, meu pai e minha mãe não foram da igreja, mas eu fui criado. Eu sabia que eu podia ir para o retiro, porque a dona Vitória ia preparar minha comida. Eu sabia que podia ir para o acampamento, porque o Roque ia pagar minha taxa. Eu sabia que eu podia ter problema, porque o Roque ia orar por mim. Eu sabia que quando eu me formasse lá no ensino médio, morando longe lá, talvez ninguém da minha família fosse, mas o Roque iria, porque ele era presbítero. Eu sabia que quando eu me formasse no seminário, ninguém da minha família iria, porque não eram crentes, mas o Roque iria, e foi. Eu sabia que eu podia sair do colégio interno toda sexta-feira e ir para a cidade, porque lá na cidade alguém da igreja me receberia no final de semana, como aconteceu durante 3 anos. Por isso que eu gosto de receber gente na minha casa, eu gosto que fiquem na minha casa, gosto que morem na minha casa, porque eu dependi da casa dos outros, e na casa dos outros eu fui recebido. Sabe o que é isso, irmãos? Igreja que resolve criar crianças. Igreja que resolve criar crianças. Mas terceiro e último lugar, a gente precisa de crianças, adolescentes e jovens que ouçam o chamado do Senhor. E aí eu quero dirigir a palavra à nova geração. A gente precisa de crianças que ouçam a palavra do Senhor. Capítulo 3, 1 Samuel diz que Samuel estava lá, sendo criado lá. E aí, ele estava num canto já quase que dormindo, e ele ouviu uma voz que diz assim: Samuel, Samuel. É muito ruim quando a gente imagina que Deus não chama mais. É muito ruim quando nós não somos mais capazes de ouvir o Senhor chamando. É muito ruim uma nova geração de adolescentes, jovens, que não ouçam o Senhor chamando. O Samuel ouviu o Senhor chamando. Sabe qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Um dia, o Senhor falou com Isaías, então quando ele falou para Isaías, ele perguntou assim: a quem eu enviarei? Isaías disse assim: eis-me aqui, Senhor. Um dia, o Senhor tinha uma grande obra para fazer na terra e queria usar uma mulher, uma menina, jovenzinha, para pagar um mico medonho de estar grávida do Espírito Santo. E na hora que falou com Maria, Maria diz assim: Senhor, eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. O Samuel era menino, mas ouviu o chamado do Senhor. Ouviu o Senhor chamando para poder dizer assim: vocês conseguem prestar atenção? Nova geração, vocês conseguem prestar atenção? Eu sei que vocês estão focados na internet, eu sei que vocês estão focados no Facebook, eu sei que vocês estão focados no Instagram, eu sei que vocês gostam a beça do WhatsApp, eu sei disso, mas vocês conseguem perceber uma geração inteira aflita e exausta como ovelha que não tem pastor? Vocês conseguem perceber uma geração inteira se acabando na droga? Vocês conseguem perceber uma geração inteira sem esperança, fazendo do suicídio um assunto agora lá na escola comum? Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber um mundo absolutamente injusto na distribuição da sua riqueza, na distribuição do alimento? Vocês conseguem perceber isso ou não? Vocês conseguem perceber que essa geração está sendo engolida pelo materialismo, pelo consumismo, que esse consumismo está acabando com famílias, que esse consumismo está tirando a paz das casas? Vocês conseguem perceber isso?
Vocês conseguem perceber que o reino de Deus é uma proposta para o mundo e que vocês são chamados para serem missionários com os indígenas? Vocês entendem que vocês estão sendo chamados para serem missionários com o mundo muçulmano? Vocês entendem que vocês são chamados para serem missionários com os drogados? Vocês são chamados para serem missionários lá no Orgulho do Madeira? Vocês entendem que Deus está querendo que alguém pregue lá no Orgulho do Madeira? Vocês entendem que Deus está chamando vocês, nova geração, para servirem ao Senhor como professores, como médicos, como advogados, como políticos, como líderes? Vocês entendem que Deus está chamando essa nova geração para poder se comprometer e dizer assim: Senhor, eu quero pegar a minha vida e eu quero consagrar ao Senhor, seja como missionário lá, seja como missionário cá, seja como profissional na área de saúde, seja como profissional na área do direito. Senhor, eu quero me colocar na frente do Senhor para dizer: eis-me aqui, eu preciso, eu quero. O meu coração sente necessidade de me comprometer com essa causa, porque o mundo jaz no maligno, e eu quero ser comprometido com a causa. Irmãos, Samuel foi o grande líder, porque teve pais que se comprometeram, porque teve igreja, vamos chamar de igreja, que se comprometeu, e porque ele se comprometeu. A gente pode apelar? Eu posso fazer um apelo aqui? Eu posso fazer um apelo para que venha pelo menos, não precisa agora, eu vou fazer daqui a pouco. Eu posso fazer um apelo para que venha pelo menos um casal aqui de pais que possam dizer assim: pastor, não quero falar contigo, mas eu quero falar com o Senhor. Eu quero me comprometer com meus filhos. Eu quero me comprometer com uma nova geração. E eu sei que eu vou falhar, mas eu quero me comprometer a temer, ensinar, dar exemplo e treinar. Eu quero. Quando eu olho para o seu Nedir velhinho, com a dona Maria velhinha, e com seus 4 filhos servindo ao Senhor, eu fico lembrando o que o seu Nedir viveu com a dona Maria, em crise psicótica, mas eles comprometidos em criar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu fico pensando: vale a pena, irmãos. Olha que eu vi a Lloyd hoje aqui, contando história, feliz, dirigindo com alegria. A Lloyd sabe se expressar, gritar, fazer. Eu não vi a Lloyd, eu vi a Laura. Eu vi uma mulher que ficou viúva com 30 e poucos anos e que largou tudo lá em São Paulo para vir ser missionária em Rondônia, e agora tem os seus filhos todos comprometidos com o reino de Deus. A hora que eu vi a Lloyd aqui, eu não fiquei prestando atenção na Lloyd, eu fiquei prestando atenção na Laura. A gente pode contar com pais que assumem para poder dizer assim: nós queremos assumir compromisso com nossos filhos. A gente pode se comprometer com essa igreja pode se comprometer que eu saindo daqui, quando eu for embora daqui, se eu for embora daqui, se eu morrer, essa igreja tem compromisso de que ela vai continuar enfatizando a nova geração. E a gente pode apelar daqui a pouco para vir um casal aqui, um presbítero, para vir aqui, para poder dizer assim: em nome da igreja, pode, nós vamos assumir compromisso continuamente, como temos até agora, nós vamos continuar assumindo com a nova geração, porque ainda que eu não tenha ainda filhos, eu quero ter netos, eu quero ter bisnetos, e se eu não tiver filhos, netos e bisnetos, eu quero ver uma nova geração cada vez mais comprometida. Eu quero olhar aqui na frente e ver 100 crianças aqui, e quero me emocionar como eu vi o Gentil emocionado hoje, feliz pela bagunça maravilhosa que as crianças estavam fazendo aqui. Mas a gente pode ouvir algum jovem, algum adolescente que diz assim: pastor, eu tenho ouvido o chamado do Senhor, e eu disse sim. Se for para ser missionário tempo integral, ou se for para ser missionário na minha profissão,
eu sou desses que disse sim ao Senhor. Ô irmãos, pós-modernidade, modernidade, filosofia, conhecimentos, faculdades, dinheiros, capacidade de gastar, capacidade de comprar, tecnologia, tudo isso é bom, mas não é necessariamente bom. O Evangelho é necessariamente bom e pode tornar tudo isso necessariamente bom. Mas a gente precisa desses 3 grupos comprometidos com o reino de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, chamar algum pai, alguma mãe, tem coragem de vir aqui representando outros pais para poder dizer assim: eu quero assumir compromisso com a nova geração, com meus filhos, com meus netos, no Senhor. Alguém quer vir para a gente orar? Vou convidar todo mundo para ficar em pé e vou ver se tiver algum adulto que quiser vir aqui, representando os outros. Vem para cá, para poder assumir compromisso. Eu quero assumir compromisso, que eu quero fazer da minha vida um instrumento para a nova geração.